Então, como que eu posso analisar o jogo de ontem? O jogo de ontem foi acima de qualquer análise tática, técnica, porque o que prevaleceu no jogo de ontem, sem dúvida nenhuma, foi o psicológico e o emocional dos jogadores. O Vasco sabia que tinha a vantagem do empate, conseguiu uma boa vitória em São Januário, né, uma vantagem por 2-1, vencendo o primeiro jogo, jogo de ida. E o pessoal entrou consciente disso, consciente de que taticamente poderia jogar de uma maneira que chamasse o Atlético para buscar, né, um possível gol no contra-ataque, para poder jogar a pressão para o lado de lá. A gente sabe que quando um time joga em casa, é, as coisas começam a não acontecer. O Caldeirão vira para outro lado, né, a pressão vira em cima, né, do time da casa, o time começa a ficar ansioso, como nós vimos no jogo de ontem, apesar das circunstâncias, a vantagem de ter um jogador a mais. O Vasco começou dessa forma, começou trabalhando bem, tentando alguma coisa ali, incomodando. Eu sabia que o Atlético iria tentar desde o início aquela pressão inicial que é muito comum, ir para cima, tentar um gol logo nos primeiros minutos, coisa que acabou não acontecendo. O Vasco conseguiu se portar bem, até que saiu o primeiro gol. Saiu o primeiro gol num, numa, tudo bem, dá para dar os créditos aí ao time do Atlético, mas um primeiro gol que o Vasco poderia talvez ter conseguido evitar. Acontece um jogo desse, um jogo de mata-mata, uma decisão, né? Ainda mais o Vasco que teve o próprio gol de uma forma totalmente, a gente costuma falar, uma forma espírita, né? Um gol que saiu totalmente de repente, claro, por mérito do Piton no cruzamento, mérito gigante demais do Verratti, que é um monstro na bola aérea, mas o Atlético conseguiu fazer o primeiro gol. A gente ainda tinha já não tinha mais a vantagem, né, do empate, mas com a derrota de 1-0 levaria o jogo para os pênaltis, ou seja, o Atlético precisava de mais. E logo depois o Atlético conseguiu o segundo gol e aí a coisa começou a desandar. Aí foi um momento em que o torcedor começou a desconfiar, começou a desacreditar. Logo após o segundo gol, teve poucos minutos depois a expulsão do Ryan, que foi muito importante naquele momento para acabar com qualquer resquício de tática que poderia existir, né? Porque jogar com um homem a menos muda totalmente, ainda mais fora de casa, contra um adversário que vai tão bem sob seus domínios, pela questão da torcida, pela questão do campo sintético, enfim, vários fatores que fazem o Atlético Paranaense um time muito forte jogando dentro de casa. E aquele momento, perdendo por 2-0 e com um homem a menos, o Vasco praticamente não conseguia atacar, não tinha forças para atacar, foi um momento que, vou te falar, que poucos acreditaram, poucos confiaram que seria possível. Mas quando é o Vasco, a gente não pode duvidar. Quando é o Vasco, a gente sabe que tudo é possível, tudo pode acontecer. O Vasco, como eu disse, conseguiu por muito mérito do Lucas Piton, que até estava mal na parte defensiva, não estava fazendo um bom jogo, mas mais uma vez, uma dessas grandes valências aí, o cruzamento, ele acertou um belíssimo cruzamento para o Verratti, que o que falar de Pablo Verratti, né, do Pirata, do artilheiro da Copa do Brasil, do artilheiro do Vasco, mais uma vez na bola aérea, que é o sua principal valência aí, sua principal característica, conseguiu marcar um gol e botou o Vasco de volta no jogo. Aquele gol foi muito importante, como eu disse no início, não só pela questão técnica ou tática, mas pela questão psicológica, pela questão emocional. Eu acho que se o Vasco vai para o intervalo perdendo de 2-0 com um jogador a menos, eu acho que a situação seria muito mais complicada, seria muito, claro, pelo resultado, óbvio, mas principalmente pelo psicológico dos jogadores. Eu acho que o gol do Verratti no final do primeiro tempo fez o time ir pro vestiário com o sentimento de, galera, vamos dar, vai dar, vamos conseguir, vamos lutar, vamos brigar até o final, até a última bola. O Maicon, a dedicação do Maicon, que também não foi nem tão bem, ele fratura no nariz, uma possível fratura no nariz, tomou ponto, mas jogou até o final, um dos líderes do elenco, sabe? E é uma grande virtude desse elenco do Vasco que a gente consegue ver, o time completamente unido, a gente vê nos bastidores, vê a cada declaração, na festa depois com a classificação, os jogadores unidos, jogando um pelo outro, correndo um pelo outro. E eu costumo falar muito isso. O futebol de hoje está muito menos técnico e muito menos tático. Ele está muito mais físico, mas principalmente muito mais mental, muito mais psicológico. Eu acho que é subestimada essa vertente no futebol de hoje. Um time quando está confiante, um time quando tá afim mesmo, quando tá com tesão mesmo para fazer acontecer,
Eu acho que é uma diferença muito grande. Consegue aumentar o patamar de um time, às vezes, de nota 6, 7, para chegar num patamar de um time 8, 9. Que não seja com aquela qualidade, aquele requinte nas jogadas, aquela qualidade técnica, mas na vontade mesmo, na disposição, na vontade de fazer acontecer. Como eu disse, nisso a gente não pode reclamar do time do Vasco. O time do Vasco não desiste, a gente vê a cada jogo, quando não vai, né, na qualidade, vai na raça, vai na disposição, vai na vontade. E mais uma vez o Vasco conseguiu uma classificação heróica, o Vasco conseguiu segurar o time do Atlético o segundo tempo todo, que, como eu disse, começou a bater o desespero, começou a fazer jogadas pouco inteligentes por ter um homem a mais, começou a forçar algumas jogadas, a torcida começou a chiar um pouco, enquanto a torcida do Vasco, o que falar da torcida do Vasco, mais uma vez deu show jogando fora de casa que a torcida do Vasco, quando o Vasco jogar fora de casa, só é fora pela questão da quantidade de torcedores, porque a vontade, o canto, o empenho, o apoio incondicional da torcida do Vasco, isso aí pode ser no Rio, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Tanto que a gente fala que a torcida do Vasco é sempre local, nunca visitante. Então quem estava lá na Liga Arena apoiou muito, foi fundamental para essa classificação, não desistiu do time em momento nenhum, e o Vasco, junto com a sua torcida, conseguiu segurar o ímpeto do Atlético, conseguiu levar para os pênaltis, e nos pênaltis, para quem fala que pênalti é loteria, o Vasco conseguiu 3 classificações nos pênaltis nessa Copa do Brasil, sem desperdiçar nenhuma cobrança. Mais uma vez, conseguiu converter os 5 pênaltis, e nós temos um goleiro que dispensa comentários, que fez a sua terceira defesa de pênalti em 3 disputas, foi fundamental, não só na disputa dos pênaltis, mas também no jogo como um todo, que é o Léo Jardim. Eu acho que Verratti, Léo Jardim e o próprio Rafael Paiva foram os símbolos dessa classificação ao lado da torcida do Vasco, uma classificação muito importante. Eu acho que de todos os clubes que estão, né, já classificados, Vasco e Corinthians, e os que estão tentando uma classificação ainda, de todos esses clubes, o que seria mais épico a conquista do título, sem dúvida, seria pro Vasco, pelo momento que o Vasco passa, pela questão da troca de comando, pela questão da desconfiança. Muita gente, a gente vê muita gente menosprezando o Vasco até hoje. Nós vimos isso com torcedores do Atlético, sem dúvida vamos ver com outros adversários. Então eu acho que se tem um time desses semifinalistas que não só querem esse título mais do que os outros, mas que merecem esse título mais do que os outros, são os jogadores do Vasco, o Vasco da Gama e os seus torcedores. E agora não tem muito o que falar, agora é torcer, aguardar o adversário entre Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético tem a vantagem e uma possível final aí contra quem quiser vir, né? Quem tiver que vir, aquele clichê do futebol, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Agora é aproveitar, tirar o dia de hoje, o torcedor do Vasco, que sempre tem que se orgulhar de ter essa cruz de malta aqui, de carregar essa cruz de malta no peito. Hoje é um dia mais do que nunca de você sair com a sua camisa do Vasco, de você se orgulhar de ser Vasco da Gama, porque muitos falam, foi só uma classificação na Copa do Brasil. Sempre tentam desmerecer e menosprezar as conquistas do Vasco. Mas não deixe, você como torcedor, como eu, como todos nós, somos torcedores do Vasco, você merece, você tem esse direito de comemorar, e comemorar muito, de zoar os rivais, de tirar onda mesmo, porque o Vasco é sempre resistência, e mais uma vez o Vasco se mostrou ser um gigante. Como a gente disse no final do jogo ontem, gigantes não encolhem e anões não crescem. O Vasco é um gigante, sempre foi um gigante, e independente do momento que viva, vai continuar sendo gigante. Quem ganhou a partida de ontem, quem classificou, melhor dizendo, quem se classificou ontem, foi um time gigantesco que sempre, sempre vai crescer nesses momentos decisivos. Então, o jogo de ontem foi complicado, a gente acabou perdendo, mas pela circunstância toda, eu acho que só serviu para valorizar ainda mais a classificação. Nós temos um monstro no gol chamado Léo Jardim, temos uma zaga que conseguiu dar conta, o Maicon Guerreiro, o Léo que fez uma partida honesta, né, os laterais, o Piton, que como eu disse, estava mal no jogo, mas mais uma vez conseguiu uma assistência, o Paulo Henrique, que é como disse o Neto, parece que tem 2 pulmões. O Paulo Henrique é um cara que não desiste nunca. O Paulo Henrique é um cara que corre o jogo todo, que se empenha, que luta, né? O Sforza, um argentino, um jovem argentino que parece um veterano com a bola no pé. A cobrança do pênalti, abriu a cobrança, fez um belo gol. O Hugo Moura, que muitos falaram, ex-Atlético Paranaense e da base do rival, muitos falaram que ele é flamenguista, e ele estava um dos que mais comemorou
na beira do campo no final do jogo foi o Hugo Moura. O Payet com seu futebol diferenciado. O David, que sofreu com questão de saúde recente, também estava lá lutando, brigando. Né? O próprio Verratti, que dispensa qualquer comentário. O Ryan, que infelizmente acabou cometendo a infelicidade, né, de ser expulso, mas que, por um outro lado, se a gente cobrava muito essa vontade, esse empenho do Ryan que faltava, agora ele acabou pecando pelo excesso, mas mostrou que ele tá afim, que ele tá... Um jogo de mata-mata é assim mesmo, jogo de mata-mata é nesse estilo, a gente sabe como é que funciona, o sangue ferve, ele acabou cometendo aquela falta, mas era para acontecer. Eu acho que se aconteceu exatamente como era para ser. Se ele não fosse expulso, talvez o Vasco não tivesse classificado. Então,